Um levantamento da Defensoria Pública do Maranhão mostrou que houve um aumento de pais irresponsáveis que não conseguiram vagas em unidades escolares da rede de ensino de São Luís para atender seus filhos. Para se ter uma noção, em 2022, a Defensoria registrou 34 atendimentos desse tipo e neste ano já foram 45 casos. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o defensor público do Núcleo da Criança e do Adolescente, Davi Veras. Defensor, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Davi. Boa tarde ao telespectador do JM TV, primeira edição. Defensor, a gente percebe que esse é um problema antigo, crônico e agora tem aumentado. O que a Prefeitura alega? Thaís, eu acho que é importante a gente estabelecer, antes de responder a sua pergunta, uma primeira premissa, né? As reportagens que nos antecederam falam muito de violência urbana. Nós não podemos enfrentar essas mazelas, esses desafios sociais, como a criminalidade, sem passar pelo desafio do acesso à educação, de uma negação de direitos à educação. Então, nós temos aí um problema sistemático de acesso e o que nós não temos é justamente isso, uma definição clara de um planejamento de como enfrentar esse problema histórico. A Defensoria é acionada pela população, mas também nós somos acionados por outros órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar, que no começo do ano fez um importante levantamento em mais de 1.000 requisições por vagas à Prefeitura de São Luís, à Secretaria de Educação, e apenas pouco mais da metade foi atendidas, ou seja, mais de 400 crianças fora da escola. Os dados da própria Secretaria de Educação são muito maiores, indicam para mais de 2.000 crianças sem acesso à educação. Então, são números alarmantes e nós precisamos enfrentar essa dificuldade. Em razão disso, amanhã nós fazemos um convite à população, estaremos realizando das 8 ao meio-dia uma audiência pública em que nós convidamos o senhor prefeito e a senhora secretária e nós esperamos o comparecimento deles para nós debatermos com a sociedade, porque o artigo 227 da Constituição diz que é dever da sociedade também participar da proteção de nossas crianças, desse debate, e nós estaremos debatendo com a sociedade, com outros atores da rede de proteção, essa grave violação de direitos e esperar da Prefeitura respostas de como enfrentar esse déficit que, segundo dados, é de 2.000 crianças, mas a realidade é muito maior. Quantos pais, Davi, quantos pais, Thaís, desistiram de procurar por terem negativas reiteradas de acesso a esse direito de educação, de cidadania às nossas crianças? Então, estamos aí com esse espaço e nós convocamos a população para debatermos com nós na Defensoria Pública, no Renascença 1, ali atrás do Tropical Shopping. Defensor, a Secretaria Municipal de Educação disse que realizou o atendimento de todos os pedidos de matrícula solicitados por meio da Defensoria Pública este ano. Mas aí tem esse dado aí preocupante de mais de 2.000 crianças sem acesso à educação. Onde que está o problema em tudo isso? Todo mundo é atendido, ao mesmo tempo tem muita criança fora da sala de aula? Perfeito, Davi. Na verdade, são vários atores que são demandados, a Defensoria é uma delas, então pode ser que a Prefeitura tenha contemplado a solicitação da Defensoria Pública, mas quase menos da metade, 400 solicitações, requisições do Conselho Tutelar não foram atendidas. E, segundo dados da própria Secretaria, outras 2.000 crianças estão fora da escola. Ou seja, é um problema estrutural em que nós precisamos de dados concretos, de um cronograma, de um plano de ação que nos seja apresentado com um cronograma definido de datas para a gente enfrentar essa mazela social da negativa de acesso à educação. A Defensoria recepciona essas demandas e as que nós não conseguimos sucesso, nós ingressamos com ações judiciais, individuais, para garantir a cada criança que tem seu direito negado, mas também nós estamos estudando a possibilidade, inclusive, de entrar judicialmente com uma ação coletiva, uma ação civil pública, caso nós não tenhamos as respostas que a Defensoria e que a sociedade espera. Resposta que a sociedade espera, que inclusive a Prefeitura tem conhecimento, porque foi feito um levantamento do orçamento participativo, Davi e Thaís, e a educação foi elencada como a segunda maior prioridade da população. Então existe esse levantamento, existe um documento com indicação de cada área territorial da cidade de São Luís, indicando que a população clama por esses aumentos de vagas em escolas. Nós precisamos de uma resposta concreta para enfrentamento dessa problemática. Defensor, qual que é a principal alegação da Prefeitura quando vocês questionam essa falta de vagas? Assim, o que nós precisamos
ter muita serenidade neste debate que nós vamos fazer amanhã, é que nós precisamos avançar nas respostas que nós recebemos, porque às vezes, Thaís, a gente recebe uma resposta, nós reformamos uma escola. Sim, a reforma da escola é importante, só que essa reforma ela não agregou novas vagas. É uma escola que já tinha um quantitativo de alunos e nós tivemos uma maioria no espaço. Então, nós precisamos... mas então eu ofereci uma vaga numa escola que tinha numa outra região muito distante. E que o pai não tem condição, e é direito da criança o acesso à matrícula perto de sua residência. Então, esse mapeamento que a própria Prefeitura fez, a própria Secretaria de Educação, já nos traz alguns dados alarmantes, referenciais de que áreas precisam ser priorizadas. Nós temos aí a zona rural com 377 solicitações que não foram atendidas. Nós temos a área do Itaquibacanga com 376 demandas não atendidas. Nós temos a área da cidade operária, da cidade olímpica, com 352 solicitações não atendidas. Nós temos o 6º ano nossos meninos como o período com maior déficit, maior procura e não recepção dessas demandas. Ou seja, nós temos parâmetros objetivos para tratar e enfrentar isso. Nós precisamos de um plano e nós precisamos com urgência, que é a urgência, Thaís, que não é o que a Defensoria só quer, é o que a lei e a Constituição estabelece. Vários artigos da Constituição, artigo 6º, artigo 208, artigo 212, artigo 227, falam de um dever do Estado de garantir a prevalência. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, também fala dessa prevalência. Então, nós não aceitamos essa não priorização de um direito muito bem estabelecido. Nós vamos partir para ouvir o gestor, mas também buscar um enfrentamento para essa problemática. É isso, defensor. Muito obrigado pela sua participação e que essa audiência traga aí uma luz, de fato, e uma solução para as crianças que precisam e têm direito de estar na escola. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade. Bom dia.